Quero compartilhar com você nesta noite como sair da crise para uma vida abençoada. Estamos vendo dias de crise na educação, crise em termos de valores morais, crise na política, crise na religião, entre aspas, aqueles que confessam a um Deus. Pode ser um Deus com letra maiúscula ou um Deus com letra minúscula. Seja o Deus que sirvam, aquilo que chamamos de que liga a Deus, também está em crise. Esta semana, creio que muitos receberam, diz que um pastor casou com um diácono. Não sei que pastor que era esse, né? Nem que diabo era esse. Mas foi assim que apareceu. Vamos basear nosso texto nessa noite, livro de Lucas, capítulo de número 5. Livro do Dr. Lucas, capítulo de número 5, versículos de 1 a 11. Versículos de 1 a 11. Nos diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genazaré. E viu estar 2 barcos juntos à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, o que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra que foi lida, Senhor. E nós rogamos que o teu Espírito Santo seja aquele que apresente Jesus nesta noite. Portanto, nós tiramos as forças de tudo aquilo que se opõe ao conhecimento de Cristo Jesus neste lugar. Levamos cativo a obediência e ao senhorio de Jesus Cristo e pedimos tão somente, ó Senhor, sopra sobre nós do teu Espírito Santo, abrindo-nos o nosso entendimento, dando-nos sabedoria celestial, para que não entendamos simplesmente como uma alma, mas com o nosso espírito, Senhor. E a tua palavra seja revelada ao nosso homem interior, e assim possamos discernir os teus planos e propósitos para conosco. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Então, como nós podemos sair da crise para uma vida vitoriosa? No contexto desta passagem, nós temos ali 4 empresários da época. Temos ali dois irmãos, 2 duplas de irmãos, que tinham esta sociedade de pescarem, viverem a vida como pescador, pagar os impostos de Roma, mandarem os peixes para Jerusalém e também para Roma. E com isso tirarem o seu sustento. Certamente naquela época eles levavam como alimento peixe e pão, e água eles tomavam dali mesmo. Esse era o seu alimento, esse era o seu trabalho. Mas esses homens se depararam com uma crise.
Pela manhã, já pela madrugada, as primeiras horas da madrugada, não nos relata o texto, mas estes homens já, antes de clarear o dia, já estavam lá. Pois Simão disse que passaram pescando à noite e nada puderam assim pescar. Então eles estavam ali diante de uma crise, porque voltavam da pesca completamente frustrados. Tinham uma expectativa de que iriam fazer uma grande pesca, mas voltaram frustrados porque nada traziam no seu barco. E além disso estavam cansados, certamente estavam exaustos daquela expectativa e daquele trabalho todo em jogar as redes ao mar, e preocupados certamente com o sustento da sua família, como é que seria o dia seguinte, como é que iriam pagar as suas contas. Mas ali estava agora instalada uma crise diante deles, quando estavam voltando agora daquela pesca. Mas toda crise é uma porta que se abre para acontecer um milagre. Por isso, toda crise que nos sobrevém é uma oportunidade para Deus manifestar a sua glória sobre nós e experimentarmos o milagre. E todos nós nos sentimos frustrados, nos decepcionamos, nos sentimos ansiosos, expectativas que não são atendidas, e com isso entramos em crise psicológica, entra a crise matrimonial, os compromissos começam a ser acumulados e começa a se instalar o problema por causa do dinheiro. É assim que o ser humano age, e é assim que vêm os problemas sobre a vida do ser humano, quando ele se deixa tomar-se por uma expectativa de esperar naquilo que é a força do seu braço. No entanto, Pedro, ele teve algumas atitudes, Simão, melhor, aqui ainda não era Pedro, mas era Simão. Ele teve algumas atitudes que transformaram a crise que eles estavam vivendo em milagre. E é o que eu quero dizer para você nesta noite. Se você saiu da sua casa pensando como é que vai ser esta semana, se você está já na metade do mês e já não sabe como que será daqui para frente, eu quero dizer para você que existe uma oportunidade na sua vida de Deus realizar um milagre a partir desta noite na sua vida. Mas como sair da crise para uma vida abençoada? Em primeiro lugar, que nós vimos aqui no primeiro versículo, diz que aconteceu que apertando a multidão a Jesus para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e ouviu, ou melhor, viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Estavam ali aqueles homens agora que voltavam daquela pesca e completamente frustrados e preocupados. Mas eles ouviram Jesus a ensinar aquela multidão que estava ali. Então, o primeiro princípio que nós entendemos aqui é que como nós podemos sair da crise para uma vida abençoada é ouvindo a voz de Deus, apesar das circunstâncias desanimadoras. Todos nós, quando as coisas não acontecem dentro daquilo que nós esperamos, sonhamos, projetamos e almejamos para nós nos frustramos, temos sentimentos negativos, esquecemos de tudo aquilo que Deus já fez por nós e começamos a enfatizar aquilo que ainda não temos. Mas Pedro, embora cansado, ele estava entre aqueles que ouviram a palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra de Deus e colocamos o nosso coração atentamente àquilo que ouvimos e acionamos a nossa fé numa forma de obediência, isso vai determinar com que o milagre comece a acontecer na nossa vida. Simão, ele teve essa atitude.
Ele poderia ter ido para casa, ser encavernado na sua casa, se intocado lá na sua casa, curtindo um quarto escuro, sem querer ver ninguém, deprimido, decepcionado com a vida, frustrado com Deus. Mas não foi assim. Ele viu que ali ele tinha uma oportunidade de mudar a sua história de vida. Eu digo para você nesta noite, ainda que você esteja em crise, há uma porta que se abre e uma nova oportunidade para você nesta noite. Aleluia! O espírito do desânimo tentou se instalar na vida daqueles homens ali. E este espírito é o que faz com que as pessoas não venham a crer, não venham a depositar a sua confiança na palavra de Deus, se isolarem, deixarem de crer e viverem com base nos seus sentimentos, nas suas emoções, vivendo frustrados, amargurados, entristecidos. No entanto, Jesus, depois de ter falado tudo que deveria ter falado para aqueles homens que estavam ali vindo daquela pesca, Jesus, os vendo desanimados, os animou. Os vendo desencorajados, os encorajou. Ele disse: não temais. Que ele disse para eles: olha, vocês agora não serão mais pescadores de peixes, uma redundância, mas serão pescadores de homens, não temais. Ou seja, Jesus estava se revelando para eles, dizendo: olha, eu vou estar sempre com vocês. Ainda que se instale uma crise, eu vou estar junto com vocês. E é isto que a palavra de Deus nos diz em 365 dias do ano. Temos 366 vezes na Bíblia: não temas. Para cada um dos dias do ano, Ele te diz: não temas, eu estou contigo, eu não te abandono. Nada pode separar você de mim, de Jesus. Por isso que Pedro, ele viu agora de uma perspectiva diferente. Porque quando as pessoas se desanimam, elas se enfraquecem, elas duvidam e mantêm as portas fechadas para o milagre. Mas eu quero dizer para você nesta noite: abra os seus olhos, abra os seus ouvidos e encontre-se ali, deixe o Espírito de Deus transportar você junto do mar de Genezaré, junto do mar da Galileia, daquelas montanhas geladas, ao Monte Hermon. Estava ali aquela grande multidão, mas estavam homens que estavam ali vivendo uma crise. Então, como que eles poderiam sair dessa crise para entrar numa vida abençoada? Em segundo lugar, era oferecendo pouco que tinha para servir a Jesus. Se você olha para a sua condição, diz assim: que tenho eu para oferecer ao Senhor? Talvez tudo que você tenha seja uma mala cheia de roupas. Mas quando você oferece ao Senhor, Ele é capaz de multiplicar e acrescentar além daquilo que você pode imaginar ou pensar. Quando nós casamos, irmãos, há 25 anos atrás, nós casamos literalmente pela fé, porque nosso Deus é um Deus que honra a nossa fé. Amém? E você crê? Eu não sei se você crê ou não, mas foi uma realidade conosco. Nós recebemos lá da Primeira Igreja Batista em Porto Alegre um sacolão, que também hoje nós auxiliamos, trabalhamos dentro dessa área na igreja também. Aqueles que estão passando por uma dificuldade financeira, a igreja pode então abençoar isso. Nós recebemos um sacolão desse. Acredite ou não, aquele sacolão, lá no sul a gente chama de rancho, né? Nós recebemos aquele sacolão, como é que a gente chama? Me foge aqui agora a palavra. A cesta básica. Recebemos uma cesta básica e durou 6 meses. Isso é um Deus de milagres. Isso é um Deus de milagres. O Deus que multiplicou lá no passado é o mesmo Deus que continua a multiplicar hoje nos nossos dias.
E um dia eu testemunhando isso num retiro espiritual, um homem também na fé, ele disse: pastor, isso também aconteceu comigo. A lata do arroz da minha casa, ela passou vários meses, cerca de 3 meses, e não mudava. Tinha 4 filhos, alimentava os meus 4 filhos, e aquela lata sempre tinha arroz. Esse é o Deus de milagres. Mas só acontece com aqueles que creem que Deus pode ainda fazer no dia de hoje o sobrenatural acontecer, multiplicando aquilo que você tem. Então, o que você precisa para que você experimente uma vida abençoada e saia do meio da crise? É oferecendo o pouco que você tem para servir a Deus. O pastor aqui falou há poucos momentos. Triste é ver alguém que tem a mentalidade de pobre. E a maioria do brasileiro, ele tem uma mentalidade de pobre, tem uma mentalidade de escravo. Porque, coitadinho de mim, eu não tenho. Mas você tem um Deus grande. E você desfruta do Deus grande conforme você aciona a sua fé. E quanto mais você dá, mais você vai ter, mais Deus vai acrescentar na sua vida. Irmãos, estamos ali no Colorado. Quando nós chegamos lá, literalmente, a mesa, que era verde, literalmente estava preta, de sujeira. Quando nós chegamos ali, talvez algum incrédulo chegasse lá, mas que loucura, o que é isso? Mas nós olhávamos pela fé. Nós vemos aqui encontro sendo realizado, nós vemos aqui encontro infantil ser realizado, nós vemos aqui encontro de 60, 70 pessoas, nós não enxergávamos aquela sujeira. Quando nós olhávamos vidro quebrado, telha quebrada, porta que você olhava e dava dó de olhar aquela porta, mas hoje você olha as portas, elas estão diferentes. Tudo em cima, o telhado foi recapado. Pintura por todo lado, irmão. Deus levantou pessoas, homens lá, nós temos lá o Francis, temos lá o Yuri, que estão ali com a gente, nos ajudando lá. Está o Wesley, está o Igor também, que estão ali, são jovens, mas estão ali, se dispondo para servir a Deus. Ou seja, oferecendo o pouco que tem para servir a Jesus. E nisso nós vemos o sobrenatural. Dinheiro nós não temos, irmãos, mas nós temos um Deus que é o dono do dinheiro. Amém? Chegou um irmão aqui que ouviu o aviso que o pastor Eliel deu aqui aquele dia. Ele disse: pastor, eu vou ajudar, conta comigo. E foi lá e, olha, não sei nem por onde começar. Aquilo que Deus tocar no seu coração, nós vamos receber como de Deus. Abriu a porta da loja, irmão, nos colocou lá. E o que vocês precisarem, pode levar. Mas temos bom senso, irmãos. Uma coisa foi o fato dele ter ofertado, a outra coisa é o fato de nós estarmos precisando e estarmos pagando. E eu vou dizer uma coisa aqui em público, só para você e a boca do povo. Tudo a preço de custo. Você poderia dizer um glória a Deus? Isso é mão de Deus, irmãos. Isso é a mão de Deus. É Deus fazendo, é Deus realizando. Quando você dá o passo de fé, Ele faz por você. Deus honra a sua fé. Quando você honra a Deus, dizendo: Deus, Tu não és mentiroso, a Tua palavra de Deus, a Tua palavra diz, então eu vou agir conforme ela diz. E te vira, Deus, porque o problema não é meu, o problema é teu. É Ele que vai agir, porque Deus ama quando nós o colocamos contra a parede. A Bíblia nos diz assim, arguime. A Bíblia lá no livro de Jeremias nos fala assim, de entrai em juízo comigo, apresenta as tuas razões. E as razões estão na palavra de Deus. Quando você diz: Senhor, está escrito na tua palavra, você já está orando a resposta da sua oração, diante daquilo que está escrito. Deus tem que cumprir o que está escrito, porque Ele não é mentiroso. Então Ele vai cumprir na sua vida. Simão, quando ouviu Jesus, ele ofereceu o pouco que ele tinha para poder servir a Jesus. Ele não tinha tudo o que queria,
mas ele tinha tudo o que ele precisava. Você pode não ter tudo o que você quer, mas tudo o que você precisa, você tem. Amém? Glória a Deus. Isso é uma realidade. Você não pode ter de repente uma BMW, um Lamborghini, sei lá, ou qualquer outro carro que você queira ter. Mas não importa, irmão, mesmo que seja um uninho, você está andando nele, está andando para a glória de Deus, e à medida que você anda, que você se move em Deus, Deus vai usando estas coisas, Deus vai te abençoando, Deus vai fazendo você crescer a cada dia. Quando você olha e dá graças a Deus por aquilo que você tem, Deus acrescenta a você, porque isso é fé. Ele ofereceu o pouco que ele tinha. O que ele tinha para oferecer? Vindo de uma pesca completamente frustrado, decepcionado, talvez preocupado ou ansioso com o dia de amanhã, ele ofereceu para Jesus do pouco que ele tinha. O que ele tinha ali naquele momento? Só o que ele tinha para oferecer era o barco. Então ele ofereceu o barco para Jesus. Então Jesus, ele abençoou a vida daquelas pessoas que ouviram a sua palavra, entregaram a sua vida a ele, seguiram a ele, para que Jesus atingisse o propósito de Deus na vida daquelas pessoas. E quando nós entregamos aquilo que temos, o pouco que temos a Jesus, ele vai acrescentar na sua vida, irmão. Foi o que aconteceu na vida de Pedro. Com o pouco que temos, até mesmo como necessidades gritantes que temos, que você tenha, se nós nos dispomos para oferecer e a glorificar a Deus, certamente você vai enxergar, você vai ver a bênção de Deus sobre você. Por quê? Porque esta foi a realidade na vida de Pedro. Ele concedeu o barco para Jesus, ofereceu o pouco que ele tinha para Jesus, e ele acrescentou muito mais além daquilo que Simão Pedro imaginava, pensava, do que o seu próprio irmão André pensava. Talvez você tenha ofertado R$2, mas a sua perspectiva de fé é isso. Mas se você dá um passo de fé maior, Deus vai honrar mais a sua fé, meu irmão, quando você se dispõe a oferecer aquilo que te doe, aquilo que doa no seu coração, não oferecer a Deus migalhas, porque é isso que Deus honra, quando nós o honramos com algo que venha nos doer. Pedro ofereceu o pouco que tinha para Jesus, e Jesus acrescentou na vida dele, através daquilo que nós vamos ver mais aqui à frente. Então, como que nós podemos sair da crise para uma vida abençoada? Em terceiro lugar, é obedecendo o Espírito, mesmo sem entendê-lo. Todos os milagres que acontecem, ou que aconteceram, estão escritos na palavra de Deus, do ponto de vista humano, são verdadeiros absurdos. Mas só podem ser milagres quando vai além da capacidade humana de entender. Só é milagre aquilo que o homem não pode fazer. Jesus deu uma palavra de conhecimento para Simão. Olha, vai até o alto mar e lança a rede. Uma palavra de conhecimento. Ele foi e obedeceu. E como consequência, a bênção de Deus veio sobre a vida dele. Então para ele seria uma loucura. Olha, deveria ter acontecido, iria acontecer de madrugada. Mas não agora, quando o sol já tem se levantado. Não diz o texto qual é o horário, mas certamente era depois das 6 horas da manhã, onde começava o dia para os judeus. Então ali, ele teve uma oportunidade de obedecer a Jesus. Mas do ponto de vista humano, racional, era um verdadeiro absurdo. O racionalismo e o orgulho
são os impedimentos para desfrutarmos de milagres na nossa vida. Quando nós obedecemos à voz do Espírito, do ponto de vista humano, é loucura. É loucura obedecer aquilo que de repente o Espírito de Deus manda você fazer. Mas quando nós obedecemos, nós o honramos. Quando nós casamos, nós tínhamos um valor X para comprar lá no sul chama o direito de apartamento, uma chave de um apartamento, ou não lembro como é que se fala aqui na região, mas não lembro como é que é, uma entrada, é mais ou menos isso. Irmãos, quando nós tínhamos o determinado valor, aquilo era um valor irrisório diante da realidade que eram os imóveis lá naquela época. E a Mirta naquela época foi então à cidade do interior comunicar a mãe e tal, os familiares queríamos casar, e foi na igreja onde ela congregava. E lá o pastor teve uma visão, nunca tinha visto ela antes. Olha, eu vejo uma porta aberta e vejo duas folhas douradas. E ela recebeu aquela palavra como uma palavra de Deus, representando a nossa vida e a porta que nós estávamos orando por a compra de um direito de um apartamento. Mas, irmãos, naquela época, o valor que a gente tinha era algo irreal. Mas Deus é um Deus de propósitos. E encontrando no jornal, tinha um lugar distante, mas era o valor que a gente tinha. E quando nós fomos, a Mirta disse, quando eu fui olhar, disse, olha, não importa onde é e como é, vai lá e toma a decisão. Tomamos a decisão, ficamos ali 2 anos. Deus nos honrou naquele lugar. Quando nós chegamos ali, para morar ali, ficamos até mesmo 6 meses dormindo num colchão. Tomamos a decisão de casar pela fé. Mas depois de um certo período de tempo, recebemos uma proposta para virmos aqui para o Mato Grosso. Mas quando nós viemos para cá, tudo que nós trouxemos, tudo era literalmente novíssimo em folha. Era completamente novo. Mas tudo que Deus nos concedeu foi uma oportunidade dele poder nos abençoar através daquele momento, até mesmo distante. Então tem coisas que nos acontecem, irmãos, que você ouvir a voz de Deus, de que era para dar o passo, de que a porta estava aberta, humanamente é loucura. Para muitos naquela época, isso era loucura. Mas Deus honra aqueles que o honram. Mas Simão também ele teve essa atitude de fé. A fé é a única chave que abre a porta para os milagres. E a maneira como você pode honrar a Deus e Deus honrar você, galardoar você, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Diz o livro de Hebreus no capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aqueles que se aproximam de Deus creem que Ele existe e se tornará galardoador, o presenteador daqueles que o buscam. Então, o nível mais profundo da fé é a obediência ao que está escrito na palavra de Deus e ao que você ouve do Espírito. Aos olhos humanos, quando nós viemos também para o Mato Grosso, nós estávamos em Porto Alegre, íamos para uma cidade chamada Guiratinga, que nem praticamente existia no mapa. As pessoas nos chamam, lá só tem cobra, índio e onça. Mas é para esse lugar que nós vamos. E é um passo de fé. E quando você dá um passo de fé, irmãos, Deus honra a sua fé. Então, seja qual for a crise que você esteja passando, não tenha medo. Creia, o Senhor é com você, Ele vai honrar a sua fé. Então, se quisermos ver a bênção de Deus, e você queira ver o Senhor virando o jogo da sua vida, é preciso que você se submeta ao que Ele diz. E Deus vai ver a sua fé
à medida que você, esposa, se submete ao seu esposo. E você, esposo, à medida que você ouve a sua esposa, sendo homem de Deus e mulher de Deus. Porque você não pode ouvir a voz do Espírito se você não ouvir o que a sua esposa lhe diz. Se você não ouve a sua esposa, como você pode então ouvir a voz do Espírito? Se você não é sensível a ouvir a voz da sua esposa, você não vai ser sensível a ouvir a voz do Espírito quando fala a você. Não, mas quem manda em casa sou eu. Mas talvez você esqueça que o pescoço é ela, né? E ela move a cabeça para onde quer. Então, meu amado irmão, quando você toma junto essa decisão, junto com a sua esposa, tomar a decisão, obedecendo o Espírito, testificando no mesmo Espírito, sem entender mesmo aquilo que Deus fala a você, tomando uma decisão, você vai sair da crise que você se encontra. E uma vida de abundância começará a acontecer na sua vida. Elias, ele ouviu a voz do Espírito: olha, vai até Serepta, e vai lá e uma viúva vai te sustentar. Ora, naquela época, ser sustentado por uma viúva era uma humilhação. Mas todo milagre, ele é precedido de uma humilhação. Se você quer galgar passos mais altos em Deus, prepare para ser amassado e ser arrancado o suco da uva, para produzir sede na vida de outros, quando ouvirem você. Todos nós gostamos da bênção de crescer, mas nos esquecemos de que o caminho de Deus é no meio da tormenta. O caminho de Deus é no meio da tempestade. Existe um evangelho por aí que isenta o sofrimento, mas não conheço um evangelho que não tenha sofrimento. Aquele que queira se propor a andar em Deus, ouvindo Deus, andando na direção de Deus, não irá sofrer. É certo, meu irmão. É certo. Você vai sofrer emocionalmente, você vai sofrer financeiramente, você vai sofrer racionalmente, porque você vai ter que abandonar os teus conceitos para entender que é somente pela voz do Espírito Santo. Elias, ele teve que ir para Serepta. Imagine lá, olha, se depara com uma viúva, ela e o seu filho: olha, tudo que nós temos para comer, um pouco de farinha. Não, mas primeiro para mim. Ou seja, é um princípio. Se você quer ser abençoado, meu irmão, honre o seu líder. Você que é um liderado em célula, honre o seu líder de célula. Você é líder de célula, você quer ser uma pessoa abençoada e ter o melhor de Deus para você, honre o seu discipulador. Discipulador, honre ao obreiro. Obreiro, honre ao seu líder, honre ao seu pastor. Pastor, nós devemos honrar os apóstolos. Essa é a cadeia de liderança. É um princípio para que você seja abençoado. Não, a honra só a glória a Deus. A Bíblia diz: a quem honra, honra. Se você nunca honrar alguém, nunca você também vai ser honrado. A honra, a bênção é precedida pela honra. Aquela mulher honrou o homem de Deus, acionou a fé na vida daquela mulher, e aquele homem foi um instrumento de Deus para abençoar aquela viúva. E ela teve abundância e fartura. Então o princípio é esse, meu irmão. Obedecendo a voz do Espírito, sem mesmo entender o porquê, mas simplesmente obedecer, porque Deus diz, porque o Espírito de Deus diz. E em quarto lugar, como você pode sair da crise para uma vida vitoriosa? É compartilhando o que tem, mesmo com dificuldades. Ninguém tem estrutura para crescer sozinho. Ele não poderia ir lá sozinho. Ele precisava de uma companhia. Ele precisava de André e dos seus outros dois, que também eram sócios dele, para ir até o mais alto mar, para obedecer a palavra que Jesus havia dito.
Então, mesmo quando a bênção vem, precisamos de gente que nos ajude a retê-la. Eles precisavam de gente, Simão precisava de mais 3 para reter a bênção. E quando a bênção vem até você, não é para que você se deleite e valorize o tamanho da bênção e dizendo, eu sou abençoado. Mas é para que você abençoe a outros. Por quê? Porque ele ouviu a palavra de Jesus, lançou a rede, obedeceu, e o barco veio a pique. Olha, a bênção era tanto que ele pediu ajuda. Olha, vem cá, ó. O texto que nós lemos aí nos diz assim. Ele fez sinal, olha, venham aqui nos ajudar. Porque nós não estamos dando conta da bênção. Quando você ouvir a voz do Espírito, quando você obedecer aquilo que o Espírito de Deus fala a você, e o que a palavra de Deus diz, quando você oferece o pouco que você tem para servir a Jesus, quando você se sente encorajado pela voz do Espírito, isso vai fazer com que a bênção seja tamanha e você vai ter o suficiente para você e muito mais para abençoar a vida dos outros. Amém? Eu creio num Deus que prospera. Amém? A prosperidade é para todos nós. A riqueza é para poucos, mas a prosperidade é para todos nós. Prosperidade é você ter uma vida saudável, fisicamente, emocionalmente. Você ter paz dentro da sua casa. Nada adianta você ter uma boa vida se você não tem paz, vive uma vida de inquietação. Mas também é você ter o suficiente para você e para abençoar a outros. Isso é uma vida de prosperidade. Mesmo que você não possua muito em termos de finanças, mas você seja alguém rico espiritualmente, se você não possuindo nada, mas vai enriquecer a muitos. Então é somente você compartilhando o que você tenha, mesmo com dificuldade. Se Simão não tivesse pedido ajuda, talvez o barco dele fosse afundar. Mas só não afundou porque ele pediu ajuda. Então a bênção virá sobre a sua vida. Quando a bênção de Deus nos prospera, Ele não está apenas pensando em nós, mas está pensando também nos outros. A bênção chegou a Simão, mas o Senhor estava também pensando nos outros. Então a bênção não é só para você. Quando ela chegar, lembre-se que também tem outros precisando. Não é para você se deleitar, para que você seja instrumento para abençoar o reino de Deus. A grande lição aqui é compartilhar as bênçãos com os outros. Deus, Ele é generoso. Deus dá. E nós somos imitadores do Senhor. Nós somos imitadores de Deus. Então, como que nós podemos sair da crise para uma vida abençoada? Assumindo o senhorio de Cristo, não trocando pelas suas bênçãos. Assumindo o senhorio de Cristo e não trocando pelas suas bênçãos. Não valorize mais a bênção do que Jesus. Nós temos um homem assim na palavra de Deus. Abraão, ele valorizou mais a bênção do que o próprio Deus. Valorizou mais o seu filho do que o próprio Deus. E o Senhor teve que pedi-lo. Mas era um homem que era o pai da fé. Ainda que ele matasse o seu próprio filho, ele tinha fé, porque sabia que Deus poderia ressuscitar também o seu filho de volta, porque ele disse, nós vamos ir lá, nós vamos adorar e nós voltaremos. Fé. A partir daquele momento, que Simão entendeu isto, ele passou a viver a vontade de Deus. Então, quando nós entendemos que os milagres acontecem na nossa vida, nós não vamos viver mais para nós mesmos.
nós vamos viver para Deus e para abençoar a vida de outros. Pessoas que buscam apenas para conseguir um milagre, mas não sustentam um milagre por muito tempo. Mas por quê? Que não conservam o milagre. Pessoas às vezes são curadas, depois voltam novamente. Pessoas que são libertas, depois novamente voltam a serem oprimidas novamente. É porque deixam de cultivar a sua vida com Deus. Valorizam aquilo que desejam, a bênção. Depois que Jesus o abençoou, tchau Jesus. Tchau igreja. Tchau célula. É melhor termos o abençoador do que termos a bênção sobre nós. Jesus, Ele é o seu abençoador. Mas tudo que eu e você precisamos é ter as emoções, as intenções e as razões certas. Isso faz me lembrar daquele pedreiro que trabalhava numa empresa de construção há muitos anos. Então a empresa reconhecia aquele homem como um excelente funcionário. Muitas casas ele ajudou a construir. Então a empresa queria valorizar e honrar a vida daquele homem. Faltando apenas 3 meses para ele se aposentar. Então o diretor da empresa disse: olha, nós temos a última casa para que você venha construir da sua vida. E ele disse: olha, já estou há tantos, pensou com ele mesmo, passou há tantos anos nessa empresa, construí tantas casas, estou cansado já estou um homem de idade, perdendo as forças. Eu vou construir essa casa de qualquer jeito e terminar logo, é a última casa mesmo que eu tenho para ser construída, não vou trabalhar mais aqui, vou me aposentar, vou construir essa casa de qualquer jeito. E construiu ela de qualquer jeito. Como se diz aquele ditado, né? Feito nas coxas. Essa expressão ela vem dos escravos, né? Que faziam as telhas nas coxas e ficavam uma maior e outra menor que a outra. Então por isso surgiu a expressão então feito nas coxas. Então ele fez aquela casa feito nas coxas, de qualquer jeito. Quando ele terminou a casa, ele disse: olha, terminei a casa, a última casa a construir aqui na empresa. Sabe muito bem. Então esta casa, que é a última casa que você construiu, a firma decidiu honrar você com esta casa. Mas se eu soubesse que essa casa era minha, eu teria feito a melhor casa. Mas as intenções dele estavam erradas. As motivações dele estavam erradas. As razões deles estavam erradas. Então, quando Deus proporcionar a bênção para você, tenha as motivações, as intenções e as razões certas. Isso vai fazer com que você possa conservar a bênção de Deus sobre a sua vida. Então, como que você pode sair da crise? Ouvindo a voz de Deus, apesar das circunstâncias desanimadoras, conhecendo pouco, oferecendo pouco que você tem para servir a Jesus como ofereceram o barco, obedecendo o Espírito sem mesmo entender o porquê, mas se rendendo numa vida de obediência, compartilhando tudo que você tem, mesmo com dificuldades, ofereça o seu melhor. Assuma o senhorio de Cristo e não troque pelas bênçãos. Sirva ao Senhor de todo o seu coração. Você vai sair das crises e vai entrar por uma vida abençoada. Feche seus olhos. Curve sua cabeça, vamos falar com Deus.